Um casamento não acaba por falta de amor, mas sim por não saber se relacionar. Quando eu não estou disposto a buscar conhecimento para lidar com as brigas, quando eu não estou disposto a buscar conhecimento para entender quem eu sou, para entender que eu sou a pessoa mais importante da minha vida, para entender quem é o meu cônjuge, aí eu paro de ficar tentando mudar o outro para ser do meu jeito. Em construir um relacionamento em união, unidade, princípio e principalmente colocando Deus dentro dessa relação. Bem-vindo à semana Destrave o seu casamento. Olha, eu tô muito feliz pela sua incrível decisão de participar desse super treinamento maravilhoso. A gente vai entender pilares de como mudar a sua realidade do casamento fracassado para um casamento incrível, independente se essa pessoa já foi embora ou não. Eu vou te explicar no decorrer dessa aula como que vai funcionar tudo isso, tá? Mas primeiro eu preciso te passar algumas orientações antes da gente começar nessa jornada. Eu sou o Duancles, especialista em relacionamento, e nos últimos meses eu já ajudei mais de 1.400 pessoas a encontrarem a felicidade nos seus relacionamentos. E eu só tenho a te agradecer. Deixa eu te falar um negócio. Eu também sou casado há 13 anos com a Fernanda e a gente tem uma filha que é a Maria Fernanda. E isso é extraordinário. Mas não pense que tudo isso foi um mar de rosa. Meu casamento também passou por altos e baixos. E é por isso que eu estou aqui para te ajudar. O que eu aprendi no decorrer desses 13 anos de casado? O que eu passei? Eu quero compartilhar com você as experiências que eu uso na prática, que transformaram o meu casamento. Qual é o grande segredo? Eu dividi esse treinamento em 4 super aulas transformadoras, essenciais. Lembrando que você precisa assistir as 4 aulas, porque cada uma é sequência da outra para você colocar em prática. Mais uma coisa. Se você não tem tempo, se você passou aqui só pra ver espiar, esse treinamento não é pra você. Eu sinto muito em te dizer que é melhor você não participar, porque você não vai colocar em prática e mais uma vez você vai fracassar procrastinando, dando desculpa, que é o que talvez muitas pessoas fazem por aí. Eu não consigo mudar. E aí elas criam uma desculpa muito grande. Ah, esse treinamento é muito chato, não é pra mim. O que você quer? Uma palavrinha mágica? Blim blom, transforme esse casamento. Não, querida ou querido, tudo vai exigir de você um processo. Quem disse pra você que a vida é um joguinho fácil? Todos os dias eu tenho que vencer um leão por dia, inclusive no casamento. Mas tá, vamos passar aqui as coordenadas pra você, pra que a gente já comece esse treinamento já na primeira aula de hoje. Primeira coisa, fique atento ao teu e-mail. Eu vou enviar as próximas aulas lá no teu e-mail, ok? Se você não tem o hábito de abrir e-mail, começa a ter, porque isso é o futuro, isso é transformação e hoje a gente tá vivendo uma era tecnológica, ok? Lá no teu e-mail as próximas aulas, inclusive a segunda de amanhã. Terceira coisa, pegue papel e caneta pra você anotar. Isso aqui é muito importante. Vai te ajudar a cada passo a passo. Porque como a gente vai trabalhar 4 aspectos, são 4 aulas, você precisa anotar. Isso aqui é muito bom, isso aqui é poderoso. Eu tô falando de um treinamento revolucionário que vai te ajudar a entender aonde você tá errando e o que você precisa fazer. Então vamos lá, o que você vai aprender nesse treinamento, nessas 4 aulas? Trabalhar sua autoestima e desenvolver seu potencial. Parar e imediatamente esse desespero que tá te sufocando, que tá gerando uma aflição de que perca, que não sabe o que fazer, a gente vai trabalhar isso. Entender como que você pode ter um casamento extraordinário e maravilhoso. Isso tudo na primeira aula, ok? Através desse treinamento. Segunda aula, entender todos os seus problemas que você está passando. Os problemas conjugais, de lidar com o cônjuge. Ah, porque ele tá frio, porque ele é grosso, porque ele vive no celular, porque ele me traiu, eu não consigo perdoar. Ah, porque ele não me ajuda nas tarefas de casa, porque ele já foi embora. Não interessa, a gente vai trabalhar isso. Outra coisa, você deve estar se perguntando, eu sou separada. Esse treinamento é pra mim? Desde que você queira conquistar o seu ex, sim, eu te aconselho, porque você vai aprender na prática aonde você está errando para ter um casamento incrível. Até mesmo para você que quer ter um outro relacionamento. Duancles, eu sou homem, esse treinamento é para mim. Sim, você vai aprender também os pilares centrais de um homem de verdade. Não esse homem criança para ter um casamento incrível. Ou talvez você deve estar se perguntando, ai Duancles, o meu casamento tá acabando, esse treinamento é para mim. Eu fui traída, tô decepcionado. Sim, a gente vai trabalhar na aula 2 os aspectos que você tá passando. Ok? Então vem comigo, só vem. Então na segunda aula a gente vai aprender todos os possíveis problemas que a maior parte das pessoas passam dificuldade no seu relacionamento. E como lidar com toda essa situação. Já
na terceira aula, o grande, eu chamo ela de o grande plano. Eu estabeleci como o grande plano, por quê? Porque eu vou te dar um passo a passo do que você precisa fazer, quais os comportamentos, o que você precisa falar, agir para de fato mudar a sua realidade do seu relacionamento, do seu casamento. Na aula 4, eu digo para você que vai ser extraordinária, você não pode perder essa aula 4 por nada, porque eu tenho um grande presente para você. A gente vai colocar tudo isso na prática, mas você precisa trabalhar a sua mentalidade para lidar com todas essas situações e não voltar a repetir. O sentimento de fracasso, de não conseguir, de dificuldade, a gente vai trabalhar isso na aula 4. Será que é possível? Eu dou conta, eu vou colocar isso em prática. O que eu preciso ter como sentimento para nunca mais viver e voltar a repetir isso nos meus relacionamentos? Aula 4, você não pode perder. Então eu já passei aqui um esboço do que a gente vai trabalhar nesse treinamento e já de cara a gente já vai começar agora a primeira aula, já de uma vez, sem enrolação. Um casamento não acaba por falta de amor, mas sim por não saber se relacionar. Tá, eu sei que você tá passando dificuldade, não é? Por isso você está aqui, quer aprender. Primeira coisa que a gente precisa entender, o que está acontecendo? O que de fato está acontecendo? Qual é o sentimento que inunda as suas emoções? Um sentimento de desespero? Um sentimento de não dar conta? Um sentimento de perca, que talvez você não consiga mais essa pessoa para a tua vida? Ou um sentimento de frustração porque foi decepcionada, traída, mas mesmo assim quer dar uma reviravolta e quer perdoar e quer salvar esse casamento? Eu te entendo. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa entender que você é a pessoa mais importante da tua vida. Sim, claro! Você é a pessoa mais importante da tua vida. Você consegue dizer? Coloca a mão assim e fala: eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Por quê? Não é os meus filhos, não é o meu marido. Tem gente que coloca o marido como a esposa como a pessoa mais importante. Não! É você que é a pessoa mais importante da tua vida. E nessa aula de hoje eu quero te ajudar a clarificar que o desespero mata qualquer relacionamento. O desespero mata a tua vida. Por que tem um monte de gente aí com depressão, que não come, fica querendo morrer por causa de um relacionamento? E essa pessoa simplesmente ela precisa entender que ela é a pessoa mais importante da vida dela. E quando ela entende isso, a vida dela transforma. Aí ela fica tentando chamar a atenção. Chamar a atenção é o quê? Eu preciso ficar sem comer. Eu preciso mostrar pro fulano. Isso é uma característica do nosso cérebro. Quando a gente está em desespero, a gente começa a agir dessa forma. E aí a gente fica tentando mandar sinal pro outro que eu sou coitadinho, que eu sou coitadinha, que eu tô sofrendo, pro outro talvez ter dó de mim. Mas isso não resolve, querida ou querido. O que resolve é você mudar o foco. O que resolve é entender: poxa, eu também errei. Poxa, eu também agi de forma errada. Cris, mas o meu casamento tá acabando, a culpa é dele. Não, a culpa é dos dois. E eu preciso ser bem duro em dizer isso pra você. Não pra te acusar, não pra te colocar pra baixo, mas pra entender que os seus comportamentos também colaboraram. Quer ver uma coisa? Quem foi que escolheu essa pessoa pra tua vida? Quer ver outra coisa? Por que você reclama tanto e não faz nada? Por que você esperou teu casamento acabar pra buscar o conhecimento? Já sei, você vai me dar uma desculpa bem grande. Porque eu não dou conta, porque é difícil. É o que acontece com a maior parte das pessoas. Elas têm uma vida ruim e dão desculpa o tempo todo. E aí eu sempre digo, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Você quer mudar essa realidade? Então seja coerente. Seja uma pessoa que fala: eu também errei. Eu fui uma pessoa ciumenta. Eu fui uma pessoa descontrolada. Eu achava que era dono dessa pessoa. Ou talvez eu vivia só nos cantos chorando, fazendo de tudo para essa pessoa. E até nisso você vai aprender. O desespero, a gente está falando sobre desespero, para quê? Para resgatar o seu valor de autoestima incrível. Você não é o problema. A situação é que você se permitiu a viver no problema, se invalidando, se incapacitando. O que é isso? Eu não faço nada a não ser reclamar. Mas tá, a maior parte dos casamentos de hoje não acabam por falta de amor, você sabia? Acabam por não saber se relacionar. E o que é essa parada? Porque eu só tô o tempo todo cuidando de alguém. Eu não entendo a dimensão que eu preciso buscar conhecimento. Um jardim precisa ser cultivado. Se eu não buscar conhecimento para cultivar esse jardim, o adubo certo, jogar água no tempo certo, sol, o que vai acontecer? Vai morrer. O casamento, assim como uma empresa, é a mesma coisa. Ambos estão cuidando de coisas distintas. Como que eu sei? Você casou e começou a cuidar de casa. Você, mulher, começou a cuidar de filhos, lavar a cuequinha. E daí você não percebeu que isso vai passando o tempo. O José, que talvez é o teu marido, começou a trabalhar e só coloca comida dentro de casa. Olha a história aqui que eu tô contando pra vocês. De repente, você, que se tornou uma excelente Dona Maria, começa a perceber que o José não te dá atenção. Mas o José, ele continua fazendo as mesmas coisas. Não tô dizendo que a culpa é sua, tá? Só pra gente explicar e você começar a entender. Continua fazendo as mesmas coisas. O que acontece? Você começa a desenvolver autoestima baixa. Por que isso aconteceu? Porque eu passei a cuidar tanto dos outros, tanto de casa, tanto de alguém que eu me tornei o quê? A Dona Maria. A Dona Maria pode ser considerada a mamãe
do José. E aí a Dona Maria começa a ver coisas. Ah, mas o José tá chegando tarde. Ah, mas o José não me dá carinho, amor e atenção. Ele tá grosso, frio, distante comigo. Eu faço tudo pra ele, ele não me dá amor. Eu faço tudo pra ele, eu coloco comida na boca dele e ele não me dá amor. Só que o José não entende essa linguagem. E ele começa a ficar revoltado. Eu já vou falar do José também, tá? Você que é homem. O José começa a ficar revoltado, ele não sabe lidar com esse sentimento. E aí ele começa a se desconectar de você. O José começa a transferir o tempo que ele tinha de ter com você para o celular, por exemplo, em estar com os amigos, em ficar mais no trabalho. E aí, cada vez mais vai gerando um caos. As brigas de vocês começam a piorar. Mas, Duanclis, tudo isso é por minha culpa? Eu não estou dizendo que a culpa é só sua, a culpa é dos dois. Eu já vou falar do José. Aonde que está o problema aqui? Deveria estar cuidando mais de você. A casa, filhos, marido, são atributos que você pode fazer planejando, criando um planejamento e não esquecer de você. Quanto tempo que você não se olha no espelho? Quanto tempo que você não se ama? Ah, já sei. Tem aquelas que vão falar assim, mas eu me cuido, eu me amo. É mesmo? Quando vem uma briga, qual é o seu comportamento? Isso aqui eu não estou falando de corpo, eu estou falando de mentalidade. A gente precisa ter uma mentalidade. Quando eu falo cuidar de você, não é só do corpo. Precisa cuidar da mente. Como que você está desenvolvendo a sua mente? A gente vai trabalhar na terceira aula sobre isso. O grande plano, a execução que você precisa ter, seguir o passo a passo para você vencer essa crise relacional que você está vivendo. Para que o ex perceba você, para que o seu marido perceba você, para que a sua esposa perceba você com grandes atitudes. Então, do outro lado eu tenho o seu José. O seu José, que acha que é macho demais, que talvez seja você, não estou aqui para te ofender, ele acha que relacionamento é só colocar comida dentro de casa. Então ele trabalha, põe arroz, feijão e tá tudo certo. Senta no sofazinho dele e fica vivendo. O seu José não entende que o papel do homem é protetor, provedor e direcionador. Esse é o papel do homem dentro do casamento. Tá vendo o problema? Direciona. Chama a esposa pra perto. Investe no jardim. Mulher, querido, gosta de elogio de vez em quando. Meu bem, você tá tão bonita. Dá um presente pra ela de vez em quando. Se importa com os sonhos dela. Às vezes você se importa mais em cerar o carro no final de semana, lavar as rodas do carro, do que com a tua própria família. Aí não tem mulher que aguenta. Você não incentiva, direciona, proporciona qualidade para essa família, esse é seu papel. A Bíblia fala assim, vós maridos, lá em Efésios, vós maridos, amai a vossas esposas a ponto de quê? Dar a vida por elas. Só que embaixo tem uma ressalva assim, vós mulheres, respeitai os vossos maridos. Olha que incrível. A gente já começou a entender o problema. O porquê que o problema aconteceu. Ambos estão cuidando de coisas diferentes. Não estão cuidando da unidade. O que é a unidade? Família. Olha aqui, família, você perder o propósito da essência do casamento. Por isso que começa a dar problema. Porque eu começo a achar defeitos e não solução. E aí eu começo a gastar energia com o quê? Mais com o problema do que com a solução. De enxergar que eu também não estou cuidando de mim. Quer ver uma coisa? Um avião precisa de duas asas. O casamento é o avião. As duas asas é quem? Você e o teu marido. Se uma das asas está aqui, não está cuidando de si, não está se amando, não está se valorizando, o que vai acontecer? Vai quebrar. Um avião com uma asa só voa? Eu não sei. Eu não entendo de aerodinâmica, essa parada, mas eu acho que não. E eu também não vou querer andar nesse avião desse jeito. Aí o que aconteceu? O Cremildo, José, ou você também, mulher, vai ter que carregar você. E isso vai se tornar um peso, vai se tornar um jugo desigual. Até no primeiro momento, o José vai conseguir um tempo, ou você vai conseguir carregar ele por um tempo. Mas vai chegar um momento que se torna difícil. E às vezes você não percebe isso, que você às vezes não busca conhecimento para lidar. Será que eu tô cuidando de mim? Você é homem, será que você tá cuidando de você, prosperando, para dar qualidade de vida para tua família? Ou você só fica achando que é o bambambam, o machão? Tá, tudo bem. Eu entendo por que vocês são assim. Porque a sociedade ditou que homem não pode chorar, que homem não pode ser, e aí você se tornou esse brucutu. Você é mulher, a sociedade diz, a mulher que não sabe lavar uma calcinha não serve para casar. Aí você cresceu com esse tabu, tem que ser uma Dona Maria. Inconscientemente você foi moldada pela sociedade machista que mulher tem que ser dona de casa, Dona Maria. Não, querida. Você é a pessoa mais importante da tua vida, cuida mais de você. Só nessa aula você já começa a clarificar, entender os aspectos que às vezes vocês estão errando. O que você precisa melhorar? Peraí, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cessar imediatamente o desespero. Por quê? Porque ninguém vai querer estar com você desesperado e desesperado. A pessoa precisa ter saudade de você. A pessoa precisa sentir falta de você. E para sentir falta, cuide mais de você. A gente vai entender no grande plano. Só aqui, a princípio, você começar a cessar. Tá chorando? Seca essas lágrimas agora. Eu não sei o que fazer. Para de ficar falando eu não sei o que fazer. Fala, poxa, eu vou cuidar de mim. Eu entendi que eu errei.
Eu entendi que eu pisei na bola. Eu entendi que eu fui isso. Eu entendi que eu não estava me comportando como uma mulher incrível. Eu entendi que eu estava sufocando. Eu entendi que eu me tornei uma Dona Maria. Eu entendi que eu estava cobrando demais. Aí você começa a criar a oportunidade de mudar. Ah, mas não é assim. Então me mostra o resultado, querido. O que você está fazendo está tendo resultado? Não tá. Então deixa eu te ajudar. Engole o orgulho e fala, eu também errei. Não tô aqui para te acusar, eu tô aqui para te ajudar. Nas próximas aulas a gente vai trabalhar tudo isso. Mas entenda que desespero não vai resolver. Pare de cobrar dos outros aquilo que você não tem. Você, homem, para de ser esse cavalo. Para de ser esse moleque. Para de ser esse brucutu. Entenda que a sua família é a base. Unidade se constrói, diálogo se constrói, casamento incrível se constrói. Se vocês estão cuidando de coisas distintas e não dessa relação, vai dar problema. Eu espero que essa aula fique bem claro para você e que te ajude. Desespero não vai fazer você mudar a tua realidade. Pelo contrário, vai fazer você agir como um louco. E ninguém quer estar perto de alguém assim, ok? Te espero na próxima aula. A próxima aula será transformadora e você não pode perder. A aula de hoje foi como lidar com o desespero, como entender que você é a pessoa mais importante da tua vida. E quando você entende isso, você muda a característica de algo ruim para algo poderoso. Um abraço para você, foi maravilhoso estar aqui com você. E não perca a segunda aula, ok? Deus abençoe. Não é falta de amor, mas falta de amizade que faz casamentos infelizes. Um casamento não acaba por falta de amor, mas sim por não saber se relacionar.